Glórias a Deus. Salmo de número 46. Nós aprendemos que, aqui no ponto de pregação, né? Nós aprendemos aqui que Salmo, ele não é capítulo. Salmo, ele é número. Porque o Salmo, ele é o inário de Israel. E hoje o Senhor vai nos falar algo muito importante para a nossa vida. E como Ele sempre tem falado, Deus sempre tem falado coisas importantes, sempre tem nos avisado, sempre tem usado as Escrituras, né? Usado pessoas de Deus para nos orientar. E nessa noite a gloriosa e impoluta palavra do Senhor vai nos dar uma orientação a respeito do temor. Nós temos passado por grandes dificuldades. Diziam-se que a pandemia iria durar apenas 15 dias, outros diziam que ia durar 20 dias, ia ser pouca coisa, e cada um contando a sua versão, e estamos indo já, né, para o terceiro, quarto mês aí, e quantos já estão mais do que temerosos, quantos já saíram do nível do medo e estão na linha do pavor, quantos já, porque existe uma diferença entre medo e pavor. Medo é algo que a gente não controla, medo é um sentimento até da parte de Deus que nos é dado, né? Medo, porque nós precisamos fazer o melhor para Deus e às vezes nós temos medo de não conseguir fazer o melhor. Então o medo é algo que nos faz bem, mas pavor não é coisa de cristão. Pavor é o medo descontrolado. Pavor significa que você permitiu que Deus não controlasse as suas ações. Quando foge de mim, tem que estar no controle de Deus. Quando eu sinto que está fugindo das minhas mãos, quando eu sinto que, Senhor, eu não estou conseguindo, é o Senhor que toma o controle das nossas ações. Existem pessoas que vivem temerosas, talvez tirando até a própria vida, porque não colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Não priorizaram Deus nas suas vidas. Então hoje Deus vai nos falar algo na sua palavra que nos remete ao temor. Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus, os irmãos já estão entrando aí na nossa live. Geralmente nas segundas-feiras nós fazemos ela aqui no nosso ponto, né? Nosso ponto de pregação aqui, está aqui o nosso banner, Sementes do Verbo, e Deus tem nos dado esse lugar para proclamar e falar da palavra do Senhor. Então vamos fazer aí, amados irmãos, vocês que já estão de posse aí da palavra do Senhor. Salmo de número 46, o versículo de número 1 diz assim: Deus é o nosso socorro, né? Em outra versão diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, ou em outras versões, na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Amém. Glórias a Deus, irmãos, por esta palavra que Deus coloca no nosso coração nesta noite. Nós agradecemos aí os irmãos que têm entrado conosco nesta live para ouvir uma menção da palavra do Senhor. E como nós dissemos, o tema desta noite, ele está centrado em duas palavras: não temeremos. Há uma previsão das pessoas, dos homens, que sempre vem nos trazer temor.
Hoje morreu tanto, amanhã vai morrer mais tanto, as coisas não vão melhorar. Sempre há uma previsão da parte do homem para trazer temor, para trazer, para desafiar a nossa fé, e essa é uma das grandes verdades. Quando se trata de desafios, sempre tem alguém para desafiar a nossa fé. E quando nós estamos numa dificuldade muito grande, nós olhamos para a direita, não vemos ninguém se estendendo a mão para nós. Nós olhamos para a esquerda e parece que esqueceram até o nosso nome. Quando nós tateamos na parede, não encontramos nem como se agarrar em alguma coisa. O escritor da Bíblia Sagrada, ele vai dizer que Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora de você olhar para alguém e parece que a vida já se esvai daquela pessoa, parece que a esperança já se foi, parece que os sonhos já se foram, parece que a casa já está derribada e não há nada que possa levantar aqueles sonhos. A Bíblia vai nos dizendo que Deus, neste momento, nós precisamos de compreender que Deus é. Nós precisamos de entender que Deus é. Nós precisamos de ter a certeza que Deus é, porque muitas das vezes nós entramos em meio a certas guerras e nós não conseguimos vencer determinadas guerras, determinadas pelejas, porque nós não temos conhecimento de quem é o nosso Deus. Nós não temos conhecimento, nós dizemos, mas eu sou crente, mas eu sou filho de Deus, mas eu vou na tal igreja, eu vou nesta igreja, eu vou na outra igreja, mas na hora da peleja nós desconhecemos quem é que pode nos dar a vitória, quem é que tem o controle da situação, quem é que diz basta e o vento para. É interessante, às vezes a gente para lá no meu trabalho. Eu disse outro dia, estava ventando aqui no Rio Grande do Sul, venta muito, e esses dias estava ventando, e eu disse assim, mas se eu pegar esse vento, eu vou dar-lhe um tapa na orelha desse vento. Aí um amigo do lado virou assim, mas que negócio é esse, rapaz? Dizer que o vento tem orelha? Eu penso, talvez tenha, porque a Bíblia diz que o Jesus falou que era para o vento calar, que era para o vento cessar, e eu vou entender que o vento ouviu a Jesus e ele ficou calado. Ele pediu que o vento parasse de soprar, porque na verdade no mar não estava chovendo, não tinha tempestade, tinha vento. E muitas das vezes nós olhamos para um vento e nós colocamos naquele vento qualidades das quais ele não tem. Existem problemas que eles são pequenos e nós colocamos qualidades dentro de determinados problemas que não tem, mas existe uma solução tão grande, tão maior, que se chama Deus Jeová Rafá, Jeová Nissi, é o Deus de nossas vidas que nos dá a vitória. Nós sabemos da grandeza de Deus, nós sabemos do poder de Deus, nós sabemos da autoridade de Deus, mas nós não inserimos as qualidades que há na autoridade de Deus. Quando nós estamos diante de um problema pequenino, nós começamos a potencializar aquele problema. Mas isso aqui não vai dar certo, mas se fizer aquilo não vai dar certo, e se fizer aquilo outro não vai dar certo, mas e se eu entregar nas mãos de Deus, que é? O vento conhece a Deus. O vento conheceu a voz do Filho de Deus. E muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações, na hora do choro, na hora do desespero, na hora em que não há saída. Nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos um Deus pronto, de mão estendida para nós, mas nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não enxergamos a saída. Pedro, na sua carta, diz que quando nós estamos nesse nível de intimidade com Deus, nós somos míopes. O que é uma pessoa míope? Não é uma pessoa cega. Míope é aquela pessoa que não enxerga de perto
Aliás, é aquela pessoa que somente consegue enxergar perto. Míope é uma qualidade que existe na visão de pessoas que não conseguem enxergar longe. Elas só conseguem enxergar o que está ali perto. O problema está ali, mas a solução está do outro lado. A dificuldade está hoje, mas a solução está no amanhã. O problema está hoje, mas a resolução da tua causa está amanhã. Mas os míopes dizem: amanhã não tem mais jeito, amanhã não tem mais esperança, amanhã não, mas olha a hora que é, não vai ter mais tempo. Pessoas que estão prendidas no seu cronos, no tempo, na hora, mas o kairos, o tempo de Deus, a oportunidade, a hora certa, oportuna, criada por Deus. Olha, no momento certo, Davi, eu vou te dar vitória. No momento certo, José, eu vou te tirar da cova. No momento certo, Daniel, eu vou fechar a boca dos leões. No momento certo, Moshia, eu vou fazer com que o mar se abra e o povo passe contigo em meio ao mar bravio. Ao momento certo, um kairós de Deus, ao momento de Deus, que às vezes nós não compreendemos. As dificuldades das nossas vidas muitas das vezes nos cega, nos deixa míope, nos deixa sem saída. Nós olhamos para nós e dizemos: eu sou tão fraco, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não consigo transpor isso, eu não consigo transpor aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus é. No momento que você disser que você não pode, a Bíblia diz que Deus pode. No momento que você disser: eu não consigo chegar até lá, eu não tenho forças, eu sou débil, eu tenho minhas debilidades, elas são muito grandes, mas a Bíblia diz que Deus é. E quando nós temos essa certeza que Deus é, as coisas fluem, as coisas andam. Eu me lembro quando a gente era criança, e talvez agora muitos que estão nos ouvindo vão se lembrar. Existe um louvor, uma musiquinha, que muitas crianças, quando já ali na escola bíblica dominical infantil, elas ouviam. E talvez vocês vão se lembrar que dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo na escola tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na escola tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai muito bem, ei, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo em casa tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo na peleja tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na peleja tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo na peleja tudo vai muito bem, e passa o temporal. O temporal passa, igreja. O temporal passa se nós estivermos com Cristo. Qualquer que seja a peleja, qualquer que seja a dificuldade, se estiver com Cristo,
nós vamos entender que nós sofremos aflições. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que quando nós somos atingidos por algo, a Bíblia diz que quando o inimigo ele prepara um dardo, ele prepara algo contra a nossa vida, nós podemos ser até atingidos, mas não prevalecerá. Aquilo que foi preparado pode até te entristecer, pode até ter te entristecido durante todo o dia, mas agora nesta noite, neste momento que você está ouvindo esta mensagem, a palavra do Senhor é: não tema, nós não temeremos. Talvez eu passei alguma parte deste dia, alguma parte deste ano, do início deste ano, do semestre, que ainda não terminou, talvez ainda não aconteceu, mas não tema. Deus está no comando, Deus está frente a todas as ações. Nós precisamos de ter a certeza que com Ele no nosso barco tudo vai muito bem. Mas há uma coisa que nós precisamos entender nesta noite: quando nos é ensinado a respeito desta palavra, que com Cristo no barco tudo vai muito bem, que nós não precisamos de temer, existe uma orientação muito importante que nós não podemos deixar de explanar nesta noite. A Bíblia diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Uma coisa que me chama a atenção: a Bíblia vai dizer que Deus está no meio dela. Todas as vezes que você ouvir a palavra meio no meio da Bíblia, meio, a palavra meio, a palavra meio escrita na palavra do Senhor, nós vamos entender que meio define ponto de equilíbrio, momento de decisão. E quando nós não sabemos decidir o que fazer, nós passamos uma vida muito temerosa. Quantos ainda não se decidiram o que fazer da sua vida? Quantos ainda não decidiram estar com Cristo? Quantos ainda não decidiram que quem ministra a vitória na sua vida é Cristo? Quantos ainda não decidiram depender de Cristo? Quantos ainda não decidiram entender e compreender que Deus está no meio da minha vida? No momento em que eu preciso de me decidir, eu preciso de compreender que decidir para Cristo é o melhor caminho. Eu me lembro de uma história de um rapaz, uma história até que ela não é uma história, é uma parábola, ou é um conto, queiram interpretar da maneira que os senhores acharem, as senhoras acharem, mas dizia-se que um moço ele havia morrido, e quando ele morreu, ele chegou ali e chegou no inferno. Viu ali algumas pessoas que estavam indo para o céu e algumas pessoas que estavam indo para o inferno. E dali a pouco ele viu um moço que estava em cima do muro, sentado em cima do muro. E do outro lado, na parte do céu, os anjos, as pessoas que estavam indo no céu, chamavam aquela pessoa para vir para o céu. E aquela pessoa estava em cima do muro. E do outro lado ele viu Satanás e os seus anjos não fazerem nada, não chamarem o rapaz para ir para o lado do inferno, não faziam nada. Ele achava aquilo meio estranho, porque do outro lado do céu todos chamavam ele: vem para cá, aqui é melhor, aqui é lugar de paz, aqui é lugar de gozo, aqui é lugar de vitória, aqui é lugar que você vai estar com Cristo, vai cear nas bodas do Cordeiro, venha para cá. E é interessante que esse rapaz, na história que ele conta, nessa história que nós ouvimos, é apenas um conto para nós compreendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Ele chega para Satanás e diz: interessante que eu estou vendo do lado de lá, na parte do céu, os anjos chamando aquele rapaz para ir para lá, vamos para lá, e vocês aqui não tomando partido algum, não chamando ele para cá. Aí disse este homem, que Satanás vira para ele e disse assim: quem está em cima do muro já está do meu lado. Quem está em cima do muro e não se decidiu já está do meu lado. Pessoas indecisas são pessoas infelizes.
Pessoas indecisas não têm a certeza do que vai acontecer naquele dia. Pessoas indecisas, elas nunca conseguem compreender o tamanho do poder de Deus sobre a vida delas. Pessoas indecisas que estão em cima do muro não compreendem que Deus é, que Deus faz, que Deus está, que Deus pode em todos os segmentos da vida, em todos os desafios da vida dela. Pessoas indecisas são pessoas que muitas das vezes reclamam da vida, sempre murmuram da vida, sempre são queixosas da vida, sempre são temerosas da vida. Quando nós não tememos, nós compreendemos que nós temos a certeza de que Deus é conosco. Qualquer que seja o vale, qualquer que seja a dificuldade, Deus é contigo, igreja. Qualquer que seja a peleja, por mais que aos meus olhos, aos teus olhos, nós não estejamos enxergando, Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia é bem clara quando ela diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E essa palavra, ela não pode voltar atrás. No momento que você estiver triste, no momento que você estiver com grande dificuldade, tenha certeza que Ele é mais do que presente. Posso eu talvez não atender a porta que você vier bater para eu lhe atender, para eu lhe te ajudar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, aquele que foi nos deixado como consolador, Ele é que nos dá a vitória, Ele que nos dá o caminho, Ele que nos dá a direção, Ele que nos fortalece o nosso espírito, dizendo que Deus é conosco em todas as situações. Decida-se para Cristo nesta noite. Tenha certeza que tudo que você tem passado, ou todas as adversidades que irão passar a partir de hoje, Cristo, Ele é poderoso para te dar vitória. Deus, Ele se faz presente em toda a sua caminhada, e nele não há sombra nem dúvida de variação. Quando a Bíblia diz que Ele está, e Ele está, e quando Ele está é para te dar o melhor desta terra. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos estar agora fazendo a oração da fé.